Estamos aqui mais na terceira videoaula, terceira ou quarta? Eu me perdi já, hein? Aí vai tudo bem, a paz para todos. Estamos dando continuidade. Na aula passada, a última aula, nós trabalhamos com os elementos da comunicação. Nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Por que é importante trabalharmos os elementos da comunicação e as funções da linguagem? Porque eles são temas que com certeza vão cair no Enem e vão cair em algum vestibular por aí, que vocês vão fazer. São temas que são trabalhados, que faz parte do nosso cotidiano. Tá? Qual é o objetivo da função da linguagem? A função da linguagem é a forma individual de nós nos expressarmos. A função da linguagem ela vai trabalhar a nossa expressão, de nos comunicarmos com o outro, a nossa intenção de nos comunicarmos com o outro. E isso é feito através da construção do texto. O texto que nós produzimos, ele vai ter um significado, tá? Para determinado destinatário. Tá? Então, para determinado receptor, o texto a gente vai construir o texto para ele com um objetivo. Tá? E esses objetivos é que são trabalhados na função da linguagem. Qual é a minha intenção discursiva? Né? Qual é a minha intenção no meu discurso, na produção do discurso? O que eu quero nesse discurso? A função da linguagem trabalha isso em cima dos elementos da comunicação. Ok? Deixa eu tirar aqui meu rosto, lindo. Então, a função da linguagem, como que ela ocorre? Ela vai ocorrer com os textos orais ou escritos, tá? Quando eu falo texto escrito, também estou trabalhando, além do texto escrito, do texto visual também. Porque o texto visual, a foto, um autorretrato, tá? Ele também faz parte das funções da linguagem. Uma imagem, tá? Ela está dentro das funções da linguagem. Então, as funções da linguagem, ela vai trabalhar com os textos orais, tá? E com os textos escritos, verbais e não verbais. Qual é o objetivo dela, tá? Da função da linguagem? Tá? Quando nós produzimos texto, nós produzimos o texto com alguma intencionalidade. Essas intencionalidades podem ser informar, dar conselho, dar ordem, convencer alguém, provocar a emoção, os sentimentos de alguém ou proporcionar o prazer e entretenimento ao nosso receptor. Essa é a intencionalidade do texto. Lembrando, todo texto, toda produção textual, todo mundo que faz um texto, ele sempre tem o objetivo de produzir o texto para, tá? Então, nem que seja para ele mesmo, mas ele está produzindo aquele texto tem um objetivo, tem uma finalidade. Fiz um texto, um poema, mas eu não vou deixar ninguém ver. Mas você lá na frente você vai ver novamente. Então teve uma objetividade aí. Então esse texto foi produzido de vazio, sem propósito. Todo texto ele tem um propósito. Pode ser muito relevante ou pouco irrelevante, tá? Mas ele sempre tem um propósito, tá? Por que isso? Isso nos permite classificar, aqui está escrito, né? Deixa eu ler um pouquinho, os textos com base em certas características que eles possuem e que destacam o elemento dominante da comunicação. Então, esse elemento dominante é a característica que aquele texto que você produziu, ele tem. Tá? E essa característica, ela vai ser manifestada dentro daqueles elementos da comunicação. O emissor, o receptor, o canal, o código, o referente. Tá? Em cima dos elementos da comunicação é que vai estar voltado. Esse texto, para quê? Qual é a ênfase dele? Tá? Essa ênfase do texto é o que é trabalhado dentro dos elementos da comunicação. Aí o primeiro nós temos a função emotiva e expressiva. Tá? Então, o que é a função emotiva e expressiva? A função emotiva e expressiva é você falar sobre o seu sentimento. O escritor do texto, quando ele produz o texto, ele vai estar falando sobre ele, o que ele sente, o que ele pensa. Ele vai falar sobre as suas emoções. Tá? Isso seria
a função emotiva ou expressiva. Por isso que é emotiva, ó, emocional. Né? Nesse texto, nessa função, o texto ele sempre vai estar, o verbo e os pronomes sempre vão estar centrados na primeira pessoa, ou do singular, ou nós, ou no plural. Lembra que eu falei que um texto você pode produzir ele individualmente ou coletivamente, tá? Você pode produzir, eu produzo um texto, nós, em conjuntos, produzimos um texto, tá? É coletivo, né? Os operários foram falar com o patrão. Os operários ali é um coletivo. Ah, mas pode ser um que fale, sim, mas aquele um está falando pelo coletivo, tá? Isso que é importante. Então ele pode ser representado pelo pronome eu ou nós, e o verbo sempre na primeira pessoa, ou do singular ou no plural, tá? A linguagem é subjetiva. O que é isso, subjetiva? Que ela pode ter várias interpretações, tá? Eu fiz aquele texto, eu expressei o meu sentimento, então eu tenho a minha visão. Quando você ler aquele texto, que eu falei sobre mim, sobre o meu sentimento, o meu ponto de vista, tá? Você pode ter uma visão diferente. É por isso que essa interpretação do texto, essa leitura do texto, ela é subjetiva. Tá? Ela é subjetiva por quê? Porque ela pode apresentar a minha opinião, o meu ponto de vista de ver o mundo, de ver a sociedade, tá? De ver a política, de ver a religião. E você pode ter um outro ponto de vista. Por isso que ela é subjetiva, porque ela representa a minha opinião, ela representa relatos pessoais, a minha experiência, tá? O meu relato de vida, a minha experiência com algo que aconteceu e às vezes aconteceu com nós dois. E só que eu tive uma percepção e você teve outra, tá? Por isso que ele é subjetivo. É subjetivo também por quê? Porque ela expressa os sentimentos de quem está falando e sobre o que ele está falando, tá? Então, por isso que ela é subjetiva, que ela expressa os sentimentos. Onde que eu posso encontrar essa função emotiva e expressiva? Eu posso encontrar no diário pessoal, tá? No Facebook, no blog, tá? No WhatsApp, né? No WhatsApp tem lá uma falinha lá que você sempre coloca lá uma frase, né, que fica marcante. Aquela frase ali tem uma função emotiva. Por quê? Porque ela está representando o seu ponto de vista, o seu sentimento, o seu estado de espírito. Tá? Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Estou muito feliz. Esse jantar está excelente. Tá? Então eu estou expressando o quê? A minha opinião, o meu sentimento. Isso na linguagem oral, na linguagem escrita, verbal. Na linguagem não verbal, eu também posso ter a função emotiva. Onde? Num autorretrato. Tá? Num autorretrato, quando eu faço a minha própria pintura, Van Gogh. Van Gogh ele fez isso, se não me engano foi Van Gogh. Né? Ele fez um autorretrato dele. Tá? Não, aí não é não. Desculpa, gente. Vou confundir aqui. Desculpa. Falei errado, perdão. Tá? Aí não tem, tá bom? A função emotiva ela vai estar nos diários, ela vai estar no Facebook, ela vai estar no blog, ela vai estar no WhatsApp, tá? Ela está em textos que falam, que expressam o seu eu, ela pode estar numa poesia também, onde o autor ele tem como finalidade expressar o seu sentimento, as suas emoções. Na literatura nós encontramos bastante a emoção emotiva. O último troca aí que eu falei, tá? Perdão, gente. Então eu tenho aqui, ó. Mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada, que indiferentemente se ame ou não se ame. O criminoso que nos mata. Mas não estou seguro de mim mesmo. Preciso amar aquele que me trucida e perguntar: quem de vós me trucida? E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer porque quer vingança, e responde que devo lutar
como que quem se afoga, mesmo que eu morra depois, se assim é, que assim seja. Fragmento da Hora de Estrela, de Clarice Lispector. Uma boa leitura, hein, gente? Leiam, que isso daí é uma Clarice Lispector, uma autora que é muito importante vocês terem conhecimento. Puderem ler a bibliografia dela, é uma dica de atividade. Ok? Então, aqui onde que eu vejo a emoção emotiva? Por que eu sei que esse texto é emoção emotiva? Porque ele está centrado no sentimento dela de justiça, de vingança, tá? E todo você percebe isso através dos pronomes e através dos verbos que estão na primeira pessoa, tá? Tem aqui, ó, os pronomes, ó. Eu, tá? Cadê mais? Cadê? Ó, mim, pronome oblíquo. Aquele que me. Ó, mais um aqui, ó. Tá? Aí eu percebo isso no verbo também. Mas quem? Sou. Ó, o verbo aqui. Sou. Ó, preciso. Quem é que precisa? Eu preciso. Ó, o criminoso que no, ó o pronome oblíquo aqui de novo, tá? Mas se referindo a nós, mas aí é ela colocando o sentimento dela, mas não estou, ó, não estou seguro, preciso, tá? Ó, minha vida, tá vendo? Então todos os textos centrados o quê? No ponto de vista dela, no sentimento, na emoção aqui do personagem, tá? Então por isso que é essa função, a característica desse texto aqui, ele é emotivo, expressivo. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, manda lá no grupo, tirem as dúvidas, não deixem, tá? Para depois. Tá? Então a função emotiva é isso. Ela vai falar sobre o sentimento do escritor, de quem está escrevendo. Tá? No caso aqui seria o emissor. Ela está centrada no emissor. A função referencial. A função referencial, ela vai se referir a algo, tá? A alguém ou alguma coisa. Tá? Então, ela está direcionada a alguém. Tá? O verbo sempre vai estar na terceira pessoa. Sempre ocorre, porque eu vou estar falando dele ou dela, então é a terceira pessoa que o verbo vai estar. Então, ó, faz referência a acontecimentos, né? Eu posso me referir a um acontecimento, a fatos, eu posso fazer referência a pessoas, animais, a coisas, tá? Com o objetivo de transmitir uma informação, tá? Então, eu posso pegar uma notícia de jornal e falar sobre aquela notícia. Quando eu foco sobre aquele tema que eu estou falando, eu estou fazendo uma função referencial, eu estou falando sobre alguma coisa. Isso nós percebemos na produção de textos argumentativos, tá? Ali nas redações, porque você vai falar sobre aquilo, você vai defender algo. Então, como você está falando sobre algo, tá? Aí ele tem uma função referencial. Então, o objetivo da função referencial é trabalhar o quê? A informação, tá? E o conteúdo. A emotiva é subjetiva, é pessoal, a interpretação é pessoal. Na função referencial, a função é objetiva, ela é direta, ela não me dá uma ideia para dupla interpretação, tá? Porque aquele texto é um texto informativo, tá? Ele tem como objetivo me trazer uma informação. Então, a linguagem dele é uma linguagem clara, tá? De fácil compreensão, ou não, né? Depende do contexto do texto, tá? Se for um texto na área da medicina, por exemplo, o trabalho de medicina, uma tese de doutorado, aí a linguagem, mas o objetivo dele é trazer uma informação seja objetiva, os conhecimentos e esclarecimentos. Então, a função referencial, o que ela vai fazer? Ela vai ter como meta nos trazer conhecimento sobre algo ou esclarecimento.
tá? Isso é a função referencial, a característica dela. É me trazer conhecimento de alguma coisa, tá? Ou esclarecimento de algo que aconteceu. A linguagem dela é denotativa. O que é isso? É uma linguagem que não me dá ideia para uma dupla interpretação, tá? A linguagem dela só nos leva para uma interpretação só. Isso a gente vai ver nas figuras de linguagem, denotação e conotação. Então, denotação é o sentido real da palavra, tá? A raiz da árvore está morta. Raiz, ali a palavra está no valor denotativo. Agora, ele é a raiz de todos os males. Ele é a raiz de todos os males. Nesse segundo exemplo que eu dei, é um valor conotativo, é um sentido figurado, tá? É uma ideia de sentido figurado. Quer dizer o quê? Que ele é a raiz, quer dizer que ele é a origem, o princípio, tá bom? A preferência, a terceira pessoa do discurso, aquilo que eu já tinha conversado com vocês, vai falar sobre ele ou sobre ela, vai falar sobre alguma coisa, sobre um animal, tá? Eu vou trazer informações do acasalamento das abelhas, tá? Vai falar sobre a extinção da onça pintada. Eu vou estar falando sobre um determinado tema. Então, a função referencial ela trabalha em cima disso. Onde que eu encontro a função referencial? Que tipos de texto? Numa tese de trabalho, TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né, os trabalhos acadêmicos, né, eles têm uma função referencial, porque nos trabalhos acadêmicos você vai falar sobre um determinado assunto. Os textos jornalísticos, tá, os jornais, eles são referenciais. Eles vão falar sobre um fato que aconteceu no dia a dia. Tá? Os textos científicos, que eles vão falar sobre uma descoberta, sobre um estudo. Os textos didáticos, paradidáticos, tá? São textos que têm uma função referencial, falar sobre algo. Bom, aí eu tenho aqui 3 exemplos, tá, de função referencial. O tempo amanhã será nublado, com melhorias no fim do período. Ela abriu a porta, entrou, sentou-se na poltrona e sorriu. Tá? Então aqui ó, você tem o que? Textos referenciais. Por que referencial? Porque está fazendo referência a alguma coisa ou alguém. Na primeira frase, faz referência ao tempo, né? Que o tempo vai estar quente, vai estar nublado, né? Vai estar com carinha de chuva, aquele tempo gostoso para dormir. E no segundo texto aqui, nós temos que ela abriu a porta, entrou, sentou-se na poltrona. Então, referente, estou falando sobre ela, sobre uma atitude que alguém fez para você. Um outro texto aqui, um texto jornalístico, Folha de São Paulo, tá? Que diz assim: Obama toma posse e compromete reconstruir os Estados Unidos e liderar o mundo. Aí vem toda a matéria. Olha mais um texto referencial aqui. Tá? Um texto. A função referencial tem muito a ver com texto informativo. Tá? Com gênero textual, o tipo textual informativo. Tá? Aí os gêneros são vários. Você tem jornal, você tem meteorologia do tempo, você tem horóscopo, você tem vários outros tipos de texto. Tá? Isso é a função referencial, é falar sobre algo. A função conativa. A função conativa, ela tem como finalidade apelar, tá? Ela vai trabalhar com o receptor, com a pessoa que vai receber a minha informação. Então, a função conativa, ele é um texto que tem como objetivo atrair o meu ouvinte, atrair o meu leitor. Tá? Esse meu texto aqui, né, ele tem como função, além de trazer uma função referencial, falar sobre algo, também uma função conativa. Veja o meu vídeo, assista as minhas videoaulas, façam as atividades. Tá? Por favor, não me deixem sozinho. Tá? Isso é a função conativa. Tá? Então, ela é centrada na segunda pessoa. Tá? Então, o verbo e os pronomes sempre vão estar na segunda pessoa, do singular ou do plural. Tu, vós, você, vocês, tá? Sempre na segunda pessoa do plural. Então, ela é dirigida ao
receptor. Qual é o objetivo dela? É influenciar o meu leitor. É influenciar a pessoa que vai me ouvir, tá? Induzindo ela a fazer alguma coisa que eu quero que ela faça ou que ela deixe de fazer, tá? Isso é o objetivo da função conativa, apelativa também pode ser chamada. Tá? Se vocês verem lá no texto da função conativa, apelativa também, porque ele vai trabalhar com essa ideia de trazer a atenção do seu receptor. Tá? Os verbos sempre vão estar no vocativo e no imperativo. Tá? Então, sempre dando uma ideia de ordem, de pedido, de súplica. Meu Deus, olhe para nós. Me ajuda. Socorro. Tá? Então, isso é uma função conativa, apelativa. Não deixe de ver aquele filme amanhã. Não te esqueças de enviar-me os livros, ó, centrado em alguém, centrado em você. Tá? Então, ó, você não deixa de ver o meu filme amanhã, o meu vídeo amanhã. E não esqueça de enviar as atividades. Tá vendo? A função conativa. Aí nós temos um comercial muito famoso aqui na década de 80, 90, que é o batom. Compre batom. Né? Um comercial que fez muito sucesso com o menininho aí, né? Esse olhar aí hipnotizador, as mãozinhas olha só como tem a função emotiva aí, essa ideia do vocativo. Compre, compre, né? Induzindo o receptor a fazer algo, né? Induzindo o leitor a fazer algo, tá bom? Influenciando ele. Isso é a função conativa. Aí nós temos mais dois exemplos aqui. Nós temos uma propaganda da Boticário para o Dia das Mães. Tá bom? Ó, crie uma homenagem para a mulher que foi sua primeira referência de beleza. Ó, crie. Ó, o verbo aqui, ó, no imperativo aqui, ó, no vocativo, ó, dando uma ideia para você, uma sugestão, tá? Uma orientação, mandando você fazer algo. Ó. Elimine os focos do mosquito da dengue. Nós estamos preocupados muito com o coronavírus e não podemos esquecer também do mosquito da dengue. Né? Você sabe que para combater o mosquito da dengue não pode ter água parada. Tá? Então dá uma olhada aí no quintal de vocês, na caixa d'água, tá? Nas calhas, ver se não tem água parada, que isso daí é um ótimo viveiro para os mosquitinhos aqui. Tá? Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Tá? Então aqui mais uma propaganda. Ó. Tá? Então você vê muita função conativa na propaganda. A propaganda trabalha muito com essa função conativa apelativa. Tá? Nem só a função conativa, não, tá? Um texto argumentativo também. Se você tem a intenção ali de convencer alguém, você vai trabalhar também um pouco essa emoção aí, tá? Porque você vai escrever o texto para alguém, ok? Pode ter. O que predomina, tá? Um mesmo texto, é bom lembrar aqui que eu tinha falado da questão referencial, que ele é trabalhado nos textos argumentativos, tá? O mesmo texto, ele pode ter mais de uma função. Tá? Ele pode ter uma função conativa, uma função poética, uma função referencial. Tá? O que vai diferenciar é a sua intensidade, tá? O seu objetivo. Tá bom? Que nem aqui as propagandas, elas são conativas, por quê? Apelativas, porque elas são feitas para influenciar você, a você a comprar no Boticário, a você ter consciência e cuidar da limpeza do seu quintal para nós combatermos a dengue, ok? A função fática, tá? A função fática, ela vai trabalhar sobre a questão do canal, tá? Para eu ver se o canal está funcionando, tá? E isso é a função, objetivo da função fática, tá? Trabalha no canal. Bom, então é a qual quando o emissor deseja verificar se o canal está funcionando. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Aí isso são exemplos de funções fáticas, tá? Hein? Aham. Tá? Ufa. Psiu. Olá. Oi. Ah. Alô. 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 Ah, isso é a função fática. A ideia dela é ver se a mensagem está sendo transmitida.
tá? Se a pessoa está recebendo, se ele está entendendo a mensagem. Isso é a função fática, tá? Ei, psiu, tá? Isso é a função fática. Tá? Vê se é chamar a atenção. Ela tem a função empregada quando decorrer de uma conversa emitindo sons como ei, tá? Então a ideia dela é o quê? É se eu estou sendo compreendido por você e se você, quando conversa com alguém, está sendo compreendido. Isso é a função fática. Tá? Ele vai ver se está acontecendo o processo de comunicação. A função metalinguística. Tá? Lembra lá do autorretrato? O autorretrato entra aqui, ó, tá bom? Desculpa eu ter comido aquela bola, tá? Então, toda a mensagem que fala sobre a própria linguagem é metalinguagem. O que é isso? Metalinguística. É a linguagem falando sobre a linguagem, é a linguagem explicando a linguagem. Isso é metalinguística, tá? O livro didático, ele é metalinguístico, tá? As gramáticas, tá? Os dicionários são metalinguísticos, que é a palavra explicando a palavra. E isso nós vemos não só nos livros gramaticais, nos dicionários, nós podemos ver isso dentro da poesia, na música, na pintura, né, na fotografia. Tá? Lembra a selfie? Tirar a selfie? Então, a selfie é uma metalinguística, tá? É o código sobre o código, tá bom? É, portanto, a linguagem sobre a linguagem, a utilização da linguagem em referência do próprio código. Você tira foto de você mesmo, tá? E isso é metalinguístico, tá? A gente pode encontrar também ela no cinema, tá? Em filmes, tá? Em filmes que traz a história do cinema. E isso é uma função metalinguística. A autobiografia, você falar sobre você mesmo, é uma função metalinguística. Tá? Aí tem alguns exemplos aqui para vocês de função metalinguística. No dicionário, tá? Ó, dicionário, substantivo masculino, do latim dictione, coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, disposto em ordem alfabética com o seu significado ou equivalente na mesma ou em outra língua, tá? Aí vem aqui, ó, sinônimo, léxico, vocabulário, glossário, tá? Vivo, indivíduo muito erudito ou de grande memória. Definição retirada do dicionário Michaelis. Você pode encontrar metalinguagem numa frase. Frase é um enunciado, com ou sem verbo, e tem sentido completo. Então, a frase explicando sobre a frase, a palavra explicando sobre a palavra. No poema, nós podemos encontrar a metalinguagem. Catar feijão se limita com escrever. Jogue-se os grãos na água do alquidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora que boiar. João Cabral de Melo Neto. Ele está explicando o que é fazer poesia para ele. Como é fazer poesia. Então, quando ele explica, tá, aquilo que ele faz, a explicação é metalinguagem. Tá? Na música, mais dois exemplos aí. Tem um vídeo aqui, se vocês puderem acessar, vai ser muito legal. Aqui no link eu não consegui, tá? Mas acessem aí, copiem ele, tá bom? Eu vou ver se eu mando esse conteúdo para vocês poderem copiar, ou depois eu copio e posto lá no grupo para vocês, tá bom? Fica mais fácil. Então, ó, minha música quer estar além do gosto, não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer só ser música. Minha música não quer pouco, tá? A música é um trecho de minha música de Adriana Calcanhoto. Então, ó, o código falando sobre o código, tá? Isso é a metalinguagem. A música falando sobre a música. O que é a música para ela, tá bom? Aqui não é a função emotiva, que não está o sentimento expresso, tá bom? A função poética. O que é a função poética? Sai daí, isso, sai. Tá? A função poética, ela está preocupada em trabalhar com a estética, tá? Por isso que é função poética. Então, ela vai trabalhar com a rima e ela não está organizado com os padrões. Tá? A gente tem alguns exemplos aqui de diferentes manifestações poéticas.
Por isso que ele vai criar essa função poética. Porque o objetivo dele ali é trabalhar com a estética, tá? Com o belo, bom? Então, ou seja, quando o autor faz uso de combinação de palavras, figuras de linguagem, aí entra as figuras de linguagem, metáfora, literação, hipérbole, tá? E entre outros. Vai trabalhar com a exploração dos sentidos, tá? O tato, o olfato, tá? A visão, a audição, o paladar, tá? Ele vai trabalhar você pode explorar os seus 5 sentidos, tá bom? E os sentimentos. Então ele vai trabalhar com os sentidos, vai trabalhar com sentimentos, tá? E ela sempre está voltada no eu lírico. Só que aí não é a função emotiva. Apesar de eu ter o eu lírico, tá? Eu posso fazer um poema sobre mim, mas a essência ali, você tem que ver qual é a essência do texto ali, tá? O foco maior é o poema, tá? É falar somente sobre o sentimento, ou o foco eu estou na estrutura do poema, tá? Isso é a função poética. Então podemos encontrar a função poética onde? Nas propagandas. Lembra, tem a propaganda, a função conativa, né? Mas eu tenho também dentro da propaganda a função poética, e às vezes ela pode se sobressair da função conativa, tá? Então, posso ter ela nas propagandas, eu posso ter ela na produção de texto, nas prosas, tá? E, como diz aqui, ó, bem como aliada aos demais tipos de função, como, por exemplo, a emotiva, a conativa, tá? Você pode ter ela. Outra característica dela, a palavra sempre num valor conotativo, sempre no sentido figurado, tá? Vai utilizar a função poética, ela utiliza muitas figuras de linguagem, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo aqui. Aí nós temos alguns exemplos, tá? Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki, máscara, choque entre o azul e o gacho de acácia. Luz das acácias, você é a mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa, e não olha para trás. O trecho da música Você é Linda, de Caetano Veloso. Né? Então, tem uma combinação aqui, a rima, né? Dos versos aqui vão se combinando, tá? No anúncio publicitário, chegou o milagre azul para lavar. Lave na espuma de homo e tem a roupa mais limpa do mundo. Onde o homo cai, a sujeira sai. Ó, a rima aí. Tá? Então, é uma função poética. Mais outro exemplo de função poética, tá? Aqui, ó, na estrutura do texto. Por isso que eu falei, a função poética, na grande maioria, o objetivo dela é trabalhar a estética, tá? A estética do texto, tá? É isso que ele vai estar objetivando. Então, ó, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim, de Milô Fernandes, 30 anos de mim mesmo, tá? Então, ó, as palavras se cambaleando aí, né? Mais um outro exemplo aqui, ó. E minha pergunta já em prosa. Existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Olha só, né, que lindo aqui, né? Isso é uma função poética, né? Ela está preocupada aqui na questão estética da produção de texto. Tudo bem, gente? Então essas são as 6 funções que nós temos, tá? Então a função emotiva, ela vai estar centrada no emissor, tá bom? Ela vai trabalhar no emissor, naquele que produz o texto, então ela vai falar sobre os sentimentos de quem está produzindo. A função conativa ou apelativa, ela vai trabalhar com o receptor, o ouvinte, o leitor. Tá? Esta é a função. Nós vamos ter a função referencial, tá? A função referencial, ela tem como tema o contexto, o referente, o assunto, tá? Então a função referencial vai trabalhar em cima do tema,
tá? Isso é a função referencial. Por isso que ela vai falar sobre algo, ela vai falar sobre alguma coisa. A função poética está centrada na mensagem, tá? Então o objetivo dela é transmitir a mensagem, tá? E nós temos a função fática, que vai trabalhar o canal, tá? Aí nós temos o canal oral, o canal visual, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que trabalha a questão da função fática. E a função metalinguística, tá? Que vai ter como objetivo explicar o código falando sobre o código. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá? Estejam estudando, vejam os vídeos, façam as atividades, tá? Já postei mais uma atividade onde para vocês estarem fazendo sobre os elementos da comunicação. E até sexta-feira eu vou estar postando outra atividade, mas agora referente às funções da linguagem, tá? Leiam direitinho, não tenham pressa em responder, tá bom? Façam com calma, que o objetivo dessas atividades não é avaliar vocês, porque vocês não precisam ser avaliados, tá? O objetivo dessas atividades é auxiliar vocês, tá? É preparar vocês para o Enem, para o vestibular, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até a próxima aula e não se esqueçam, usem a máscara, lavem as mãos sempre com álcool e sabão, chegou em qualquer estabelecimento, use o álcool em gel, vamos cuidar da nossa saúde, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.